Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui o podcast Digitaliza, esse portal de acesso a muito conteúdo sobre tecnologia e inovação, trazendo na prática aqui altos executivos que trazem para você conhecimento de como se digitalizar, entender esse novo cenário, seja para processo, gestão ou mesmo para o desenvolvimento da tecnologia. Nosso papel aqui é traduzir tudo para você. E hoje, se eu fosse você, ficaria até o final, porque muito provavelmente você tem o seu carro, dirige um carro, seja alugado ou por assinatura, ou tem um veículo próprio, você é um motorista ou conhece algum motorista. E aqui a gente trouxe um executivo da Gringo, que é o Joelson, que é o diretor de relações institucionais da empresa, para contar essas novas soluções para melhorar a vida de você, motorista. Joelson, obrigado aí pela presença aí, essa conversa. A gente já conversou bastante lá fora, agora aqui. Mas antes de mais nada, para não deixar de ser um papo entre nós e ampliar isso para o Brasil inteiro, conta um pouquinho de você, da sua trajetória até chegar na Gringo, porque diferentemente de alguns profissionais que a gente trouxe aqui já para conversar, a sua carreira é muito interessante, porque você sai de um universo público, vem para o privado e consegue conciliar os dois cenários num negócio que transita nesses dois ambientes inevitavelmente, porque senão vocês não conseguiriam esses milhões de motoristas acessando o aplicativo da Gringo aí para facilitar a vida deles. Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Legal, Vitor. E, cara, obrigado pelo teu tempo aí, pelo espaço. Tenho acompanhado as discussões aqui no podcast. É um prazer estar aqui. A Gringo é muito feliz de ter um bom relacionamento contigo, nos diversos lugares aí, né? Cara, então, eu sou brasiliense, nascido em Brasília e meio que no automático, o brasiliense, se ele não fizer esforço nenhum, ele olha para o setor público e fala, talvez seja aqui que eu vá passar o resto da minha vida, né? Não, mas só uma questão. Você é a primeira geração da sua família que nasceu em Brasília, né? Provavelmente, ou não? Sim, da minha família, sim. É, Mas porque é uma geração nova, né? Brasília é uma cidade nova. eu já acho que eu devo ser, sei lá, segunda geração de Brasília. Segunda geração de Brasília, assim. Meus pais não são de Brasília. Meu pai foi servidor público, aí no Rio de Janeiro ainda e tal. Aí mudou para Brasília na década de 70. E nasci lá em 1980, né? Eh, então já tem alguns anos aí. Cara, como pai, dentro de casa, servidor público. Minha mãe também teve um breve passagem para o setor público. E foi meio natural para mim, assim. Eu tinha realmente a intenção. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha certeza que eu ia ser ministro de Estado, cara. Tinha certeza isso, assim. Eu já estudava para os concursos com esse... Cara, 35 anos é a idade mínima, né? Então até lá eu vou estar pronto para ser. Acabei que tive uma história no setor público que eu acho que foi importante. Não cheguei a ser ministro, naturalmente, mas foram 18 anos aproximadamente no governo federal, numa carreira que é muito transversal lá, de especialistas em políticas públicas. E aí eu tive passagem por alguns ministérios, como Defesa, Ministério das Comunicações e Ministério do Planejamento. Então, Ministério do Planejamento e, mais recentemente, Ministério da Economia. Eu saí de lá em 2021, saí de lá para essa aventura no mundo privado. Mas, assim, falando desse momento como servidor público, esses 18 anos foram distribuídos em algumas funções, assim, mas eu acho que o highlight, de fato, foram os meus últimos 6 anos, em que eu toquei muito a agenda de inovação, desburocratização e transformação digital do governo. Então, ao lado de grandes amigos lá, na Secretaria de Governo Digital, eu pude estar ali nos primórdios, no início do gov.br, que atualmente, enfim, se tornou um negócio super, super, digamos, divulgado, né? Super importante na vida. É curioso ser um ex-servidor público e estar em mesas em São Paulo e as pessoas falarem no gov.br. É muito difícil, né? Assim, o governo se comunica mal, via de regra, né? Então, produtos, especialmente produtos digitais de governo, é um negócio um pouco inimaginável, né? Mas o GovBR acho que claramente foi um de muito sucesso. E aí, cara, eu tinha também uma inquietude sobre viver novas experiências. E eu acho que o mundo privado se tornou algo relevante nessa reflexão, porque seria uma experiência que eu acho complementar. Eu não acho que tem uma dicotomia muito grande entre você ter uma vida na iniciativa privada e setor público, especialmente no meu caso, que vim para a iniciativa privada para continuar apoiando o Estado.
Então, assim, no fim do dia, cara, eu falo com muita gente, assim, eu não deixei de ser servidor público, eu acho, inclusive, que eu melhorei como servidor público estando na iniciativa privada. Porque a verdade é que Brasília, você conhece bem, é um insulamento, né, cara? Assim, Uhum. o servidor público, se ele não se cuidar em Brasília, ele não tem contato com a população, porque o mundo real acontece na cidade, né? Uhum. Brasília não é uma cidade qualquer, assim. Ela é meio artificial, assim, em alguns aspectos, né? E, e essa barriga no balcão não é uma coisa que o servidor público do governo federal está tão acostumado. Apesar de ter vários entes públicos muito reconhecidos pelo serviço público que prestam. Reconhecidos, assim, o volume do serviço público que prestam na Receita Federal, INSS, sei lá, passaporte, um serviço relevante também. Enfim, eu acho que no fim do dia ter vindo para a iniciativa privada, primeiro que eu acho que exige uma dose de loucura e coragem, em alguma medida. Acho que meus pais, eles, até vou perguntar para eles de forma mais, eh, digamos, clara, porque eu acho que eles nunca entenderam isso. Como que eu pude sair de Brasília, cidade legal, uma carreira legal, tá em São Paulo, num mundo, digamos, instável na cabeça deles, né? Mas a verdade é que eu tô aqui, cara, porque eu acho que eu tô sendo o melhor servidor público. Porque agora eu conheço muito mais a realidade, eh, cara, do cidadão, né? Que eu sou aqui em São Paulo também. E no caso do gringo, especificamente do motorista, né? Que era uma coisa que eu já, de alguma maneira, lidava no governo federal. Eu fui diretor de experiência do usuário de serviços públicos. Foi meu último cargo no governo federal. E a gente cuidava de algumas jornadas. A jornada do motorista era uma delas, né? Então, eu acho que agora eu tô só continuando, assim, uma história que eu acho super coerente. E eu tô muito feliz. É, e eu vejo algumas similaridades entre trabalhar numa startup que, obviamente, trabalha em escalar o negócio para milhões de pessoas, porque, independentemente do modelo de negócio, e principalmente para B2C, a startup quer usar a tecnologia para baratear algum produto ou serviço, ou mesmo deixar ele gratuito, mas para o maior número de pessoas, né? E no poder público você sempre tem o drive de pensar soluções para milhões de pessoas, né? Exato. Obviamente muito maior que qualquer startup, mesmo se você somar todas elas, não chega nem aos pés. Fora isso, sempre a- essas empresas nativas digitais têm um DNA mais específico para resolver problema, não repetir várias fórmulas, né? Então, se o cara tá vendendo camiseta, a camiseta tá fazendo sucesso, eu vou lá, vou repetir e vou vender a camiseta do mesmo jeito. Não, de tecnologia a gente quer buscar o que que tá faltando em algum lugar para resolver. Aí poder público vive de problema, né? Problema atrás de problema e não é problemas triviais, muitas vezes são problemas novos, né? Resolvendo um, você abre brecha para existir um segundo, sabe? Isso. E é uma responsabilidade enorme. Você era EPPGG, Isso. que é um concurso, você não era nem indicado, o que a gente chama de comissionado, que a Isso. pessoa indicou, você ocupou lá. Você, pô, para você sair e lá, né, abrir mão de uma carreira de concurso público, realmente é porque você foi picado e quando essa mosquinha pica aí dessas empresas de tecnologia é difícil não ficar. E eu falo isso para todo mundo, assim, essas empresas, esse segmento, ecossistema digital, né, como a gente gosta de chamar, porque a gente é muito conectado entre si, os negócios eles vão se conectando de uma forma que um sustenta o outro, né? Como o corpo humano ele é, então o fígado, o pulmão, o coração, tal, então tá tudo num ecossistema. Eu vi muita gente entrar. Hum, Eu não lembro de pessoas saindo. Então, uma vez que entra, fica. Aí só às vezes faz movimentos laterais dentro de segmentos. Ah, o cara entrou para varejo digital, agora foi para fintech, depois foi para health tech, outro sei lá o que tech, mas permaneceu. Quem saiu pediu para voltar, Isso. né? São raras exceções ali. Mas indo para gringo, a gringo hoje, o que que ela oferta hoje de diferente? Qual que é a resposta? Qual é o problema que a gringo pretende resolver para o motorista
que a gente sabe que no Brasil, historicamente, é um país que gosta muito do automóvel, a gente tem essa preocupação, a gente sempre vendeu muito carro aqui, enfim, os mais diversos automóveis também. Ah, e no decorrer de todos esses anos, já existiam vários serviços para esse motorista. Bem ou mal, tem lá as mecânicas, tem muita mecânica. A gente está falando em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil também é assim. Todo bairro tem uma mecânica. Não é como Brasília, que Brasília tem uma área específica só para as mecânicas, você tem que cruzar a Exato, cidade, exato. que estão todas lá. Tem uma piada entre brasileiros que é muito curioso, que Brasília, não sei, acho que você deve saber disso, tem até setor de diversões. Então, assim, é tão autoritário o negócio que ele definiu onde você vai se divertir, né? Setor de diversão Exato. sul e norte, inclusive. É muito bom. Mas eu morei em Brasília um tempo lá, eu gostei lá. Tinha uma coisa que tinha lá, não tinha em São Paulo. Aqui a gente uma empresa chegou a fazer, mas assim, momentaneamente, que era aquela pegada muito old school, filme americano antigo, que era assistir o cinema no carro, saca? Sim, Com o telão sim, e tal, sim. aí você sintoniza. Lá no autódromo, perto do... A gente foi ter um tipo de experiência parecida com isso na pandemia, com um show, alguma coisa assim, mas Brasília, meu. O drive-in. Então, Fantástico. mas se você fala esse nome aqui, os caras vão Não achar sabe. que é. Não, drive-in, cara, em São Paulo é onde o pessoal leva pra, enfim, fazer outras Entendi, coisas, entendeu? É real. E aí, por isso que em Brasília eu falava pra São Paulo, fui num negócio que é assim, assim, assado. Qual o nome? Drive-in. O cara, eita, com o que você foi? Não, fui sozinho. Foi sozinho? Não, mas o pior é que é super tradicional, velho. É E de vez em quando tradicional. tem, assim, umas efemérides, assim, tipo, É. X anos do drive-in, tantas décadas, é um dos poucos no mundo ainda, enfim. O É papo vai isso, longe, é só isso. sobre o drive-in. É isso. Não, achava um máximo, cara. Acho ainda, tá rolando ainda. Tá. Mas o que a gringo realmente traz de valor agregado pro motorista? Porque é impressionante o número de vocês. Se você conseguisse também pintar alguns números nesses poucos anos de atividade que são realmente bastante impressionantes. Legal, Vitor. E tá conectado com o drive-in, né? Drive-in é carro, né? É também. verdade. Então, a gente não tá mudando de assunto. Cara, somos 75 milhões de brasileiros com CNH. Então a gente tá falando de um público gigantesco, né? E como você falou, de um público que ama seu carro. Quantas pessoas que a gente conhece que tem um carro, não tem uma outra posse, não tem casa, enfim. É uma relação de amor, né? E outra, de realização, né? Assim, eu costumo dizer que tem um lado do carro que digamos, mais emocional. Aquela coisa, tipo, a viagem da família pro litoral. E tem um lado mais funcional do carro, né? Aquilo que te leva de um ponto A ao ponto B da cidade. De repente você é um motorista, sei lá, de Uber e a tua produtividade tá ali no carro, né? É uma ferramenta de produtividade. Então ele é valioso por qualquer ângulo que se olhe, né? Olhando para esse público, olhando para esse amor, acho que os fundadores do Gringo lá em 2019, mas assim, a empresa foi começar de verdade em 2020, então temos uns 2 anos e pouco, né? Eles olharam e falaram assim, cara, o mundo, primeiro, o setor automotivo, né? É um mercado de R$1 trilhão. Então é gigantesco. Ele é igualmente gigantesco com a quantidade de público que está nele, obviamente. R$1 trilhão. Só que ele é muito, digamos, espalhado, né? Existem muitos subsetores nele, como você mencionou, cara. Tem mecânica, aí você está falando de combustível, aí você está falando de seguro, aí você está falando de financiamento, você está falando de 1 milhão de coisas. Pedágios, estacionamento e tal. Ele é muito descentralizado, pouco integrado. Então, assim, no fim do dia, você, Vitor, pro Sem Parar, você é um cara. Pro teu seguro, você é um outro cara. Eles estão te olhando por um outro ângulo. Pro Detran de São Paulo, você é um outro cara. Cara, não tem ninguém olhando pra você por completo. Tipo, quem é o Vitor nos diferentes momentos da jornada do Vitor como motorista? Que, aliás, como a gente falava lá fora, é uma jornada que vai te acompanhar a vida toda. Talvez estudante você seja uma vez na vida. Enfim, empreendedor você seja uma vez na vida. Essas diferentes jornadas que o setor público, inclusive, obviamente faz parte de muitas delas, às vezes elas são pontuais na sua vida. A de motorista, cara, provavelmente vai te
perseguir, entre aspas, a vida inteira. E nessa jornada não tem ninguém olhando de forma integral para você. O gringo se propôs a fazer isso. Só que nos primeiros movimentos dos fundadores, para conhecer esse amigo motorista, que é como a gente chama os nossos clientes, começou a identificar, cara, a dor desse camarada, tá certo que tem dor em outros lugares desse grande setor automotivo, sei lá, financiamento. Cara, as pessoas têm dificuldade de entender se ele tá tomando a melhor decisão. Seguro. Cara, será que eu tô tomando a melhor decisão? Será que cobre o que mais é essencial para mim? Combustível. Cara, é adulterado, não é. Mecânico. Cara, posso confiar, não posso. Então, é um setor com desconfianças em geral, né? Mas quando foi olhar tudo isso, na matriz ali dos fundadores para olhar onde eles iam priorizar, ficou muito claro que a parte de documentação era uma grande dor de cabeça, resolvida por 0 empresas no Brasil, e acho que no mundo. Acho que o caso do gringo, inclusive, é um caso único no mundo. Existem agora alguns movimentos de empresas tentando consolidar em super app soluções ao motorista, mas no Brasil nós somos o precursor disso. E aí eles viram, cara, tem uma área aqui cinzenta que é de documentação, onde existe muita recorrência. Você está toda hora recebendo notícia de multa ou pagamento de licenciamento, que acontece todo ano, enfim, impostos em geral. Isso é muito recorrente, mas tem pouco valor. Talvez por isso as empresas não tenham ido para lá. Tem um outro lado que a recorrência é baixa, mas com muito valor. Financiamento, compra e venda, coisas desse tipo. O gringo decidiu assim, cara, a gente quer tudo, né? A gente quer ser o shopping, o lugar único onde você vai resolver suas questões como motorista. Mas por onde começamos? Documentação. Então o problema que a gente está resolvendo hoje, e a gente já passou alguns passos, eu posso te atualizar sobre isso, cara, a gente quer fazer o monitoramento da sua CNH. A gente não quer que você tome um susto numa blitz. A gente quer te ajudar a pagar seus impostos. A gente quer... E aí a gente começa a ajudar em outras coisas, né? A gente quer te ajudar, inclusive, com conteúdo sobre segurança viária. O gringo hoje, o canal do gringo no YouTube é gigantesco. A gente ajuda o poder público em matéria de segurança no trânsito, produzindo conteúdo. Inclusive, fomos premiados no Maio Amarelo desse ano, na categoria Empresas Privadas, como a melhor campanha do Maio Amarelo para a segurança viária. Então, assim, a gente resolve isso. Assim, a gente te ajuda a pagar tuas multas, a gente te ajuda a monitorar tua CNH, a cuidar do seu veículo lato sensu. E aí, alguns serviços vão sendo acoplados ao longo da jornada da empresa, né? Como financiamento, que já está disponível na plataforma, seguro está disponível na plataforma. E aí, cara, o céu é o limite. Assim, olhando para 75 milhões de brasileiros, querendo ser o melhor amigo do motorista, o nosso futuro só pode ser abundante. A gente tem que trazer para a plataforma inúmeras coisas. E aí, eventualmente, vai passar por compra e venda de carros, sei lá, estacionamento, pedágio, enfim. Acho que aí tem um céu para explorar. É interessante que eu, pelo menos, nunca vi uma propaganda ostensiva assim da gringo. Mas não sei se vocês podem falar quantos hoje usuários ou motoristas, enfim, o quanto que já transaciona, já passa pelo ecossistema de vocês. Desculpa você estar repetindo a pergunta, né? Desculpa que eu não respondi na primeira pergunta sobre os números, né? Então temos 10 milhões de downloads 10 milhões? do aplicativo, enfim. Somos o número 1 no mercado alto nas duas grandes lojas, né? Google e Apple. 4.8 nota nas lojas, Reclame Aqui 9.7. Como que foi esse crescimento? Quanto tempo tem a empresa? 2020 começou a operação de verdade, né? Enfim, ela escalou startup baseada em tecnologia, né? Então, assim, eu acho que foi... E outra ambição muito grande, né, dos fundadores de que, cara, a gente quer tudo, né? A gente quer avançar no Brasil todo. Estamos hoje em 5 estados: Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Então, assim, você vê que 10 milhões em 5 estados. Tá certo que tem uma boa parcela dos motoristas do Brasil nesses 5 estados. Mas, cara, tem outras 22 unidades da federação pra gente ir, né? E aí, falando um pouco mais de números, assim, hoje na plataforma já circula quase R$1 bilhão em transações. O negócio está baseado em um take rate desse volume. E é isso, cara. A gente começou dessa área onde o valor pro business não é tão grande, mas o valor pro motorista, dado que a gente quer dar toda a atenção do mundo para ele, é muito grande. A gente começou a dizer, cara,
Vamos ajudar esse cara na gestão documental do carro dele, e depois a gente vai avançando numa tese. Aí eu queria, desculpe te interromper de novo, mas a tese todas as empresas do setor estão olhando para a transação com o motorista. Aquela pontual, você comprou um carro de 3 em 3 anos, faz os seguros ano a ano, enfim, outras transações acontecem nesse setor. Mas a gente não queria olhar para a transação, a gente queria olhar para a relação. Então, a tese é de um app relacional com o seu usuário que quer, ao longo dessa jornada, acompanhar ele a vida toda. Então, você comprou um carro com um gringo, você vai comprar um seguro com um gringo, a gente vai te ajudar a pagar a multa, a gente vai te ajudar a fazer o licenciamento. Enfim, e nisso tudo, enfim, a gente pode falar também um pouco mais depois, a gente está empurrando o governo junto. E aí se conecta com o tema do meu passado como servidor público, de, cara, transformação digital do governo é do nosso interesse. Tem talvez uma percepção equivocada, eventualmente, de que o gringo compete com o Detran, quando, na verdade, nós queremos ser só canal de distribuição. Mas, enfim, a gente fala disso mais pra frente. Não, mas é exatamente esse ponto que eu ia abordar, porque lá em meados de 2016, 17, junto com o Uber 99, então a Cabify estava aqui no Brasil, depois os outros apps de delivery, de entrega também buscaram isso. A gente tinha um problema que era fazer o background check, que é a checagem do documento desse motorista, desse entregador, com as bases oficiais. E lá naquela época não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, a gente não tinha segurança se aquilo que a gente estava buscando do SERPRO podia ou não podia. Tanto é que, em 2017, o Ministério Público do Distrito Federal chegou a fazer uma série de perguntas, a iniciar alguns procedimentos para avaliar aquilo. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas o SERPRO enfim, um serviço público. Ele está por trás, por exemplo, de Receita Federal. Do gov.br. O gov.br. Então, assim, tem gente muitíssimo capacitada. É incrível o que o SERPRO faz no Brasil mesmo. A gente até brinca assim, porque o governo, para cobrar, ele cobra numa eficiência absurda, né? É isso. E o SERPRO faz parte desse processo. Mas o SERPRO, que é público, ele cobrava um valor daquele acesso. Bom, resumo da ópera. A maioria dos apps começou a fazer, porque tinha essa necessidade. Vai se o cara estava fraudando o documento. Só que aí vieram outras empresas para facilitar isso, gerando mais valor agregado. Então surgiram algumas empresas para ser esse intermediário entre SERPRO e as empresas que querem fazer essa checagem do documento, né? Por que eu estou citando isso? Porque essa parte do documental passa pelo poder Sem público. A gente sempre fez, historicamente, a minha geração também, por despachante. Porque, pô, só o fato de pisar ali na fila, etc e tal, já era um desespero. A gente avançou bastante em algumas cidades, com poupar tempo, algumas outras iniciativas no sentido de você centralizar vários serviços documentais em um único espaço, mas mesmo assim, você parar o seu dia para gastar X horas para você ir lá e ver alguma coisa documental, era um parto. Então, assim, já que a Gringo começou nessa parte documental, como é que vocês fazem esse acompanhamento? Vocês se conectam a vários Detrans? É um só? Tem uma entidade centralizadora? Como é que vocês fazem essas conexões ali? Enfim, que inevitavelmente é uma base pública, né? Exato. Vitor, essa pergunta é excelente, cara. Assim, a exemplo do setor automotivo, no setor público, ele também é descentralizado. E tem um grande problema de desconexão e de tomada de decisão que muitas vezes conflita entre um estado e outro. Então, assim, a gente somos credenciados. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente precisa ser credenciado nos Detrans, para consulta de débitos, por exemplo. A gente também é credenciado na Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério da Infraestrutura, no governo federal. A Senatran, ela tem um papel de liderança e de orientação no setor de trânsito, naturalmente,
mas não há uma convergência completa entre Detrans e Senatran o tempo todo. E isso pode variar de estado para estado. Estados em que a adoção de orientações, ferramentas da Senatran e compartilhamento de dados é mais forte, outros estados menos. Isso é uma dificuldade. Mas no fim do dia, é isso. Assim, a gente, para conseguir acessar dados do motorista, a gente precisa desses credenciamentos. Então começa o problema aí. Os credenciamentos se dão de formas diferentes em cada unidade da federação. Segundo problema, uma vez credenciado, a tecnologia de conexão, as APIs, web services, as bases, elas têm tecnologias distintas, com documentações distintas, preços distintos, frequentemente caríssimos. A ineficiência no setor público não é uma novidade, né? Especialmente para um servidor público, ex-servidor público. Então, assim, é muito caro se conectar a bases públicas. E aí as camadas de problemas aumentam na medida em que você mencionou LGPD, por exemplo. Você falou assim, ó, naquele tempo ali, nem existia LGPD, a gente tinha uma certa insegurança sobre o que a gente podia ou não podia. Cara, a má notícia é que continua a insegurança. Apesar da LGPD, apesar da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está fazendo um papel super relevante, mas é um tema muito novo para todo mundo, para as empresas e para o governo. Então, assim, tem muita ainda reflexão, mediação dessa conversa. E, por exemplo, uma coisa que a gente sofre, porque parte da nossa tese com o poder público, Vitor, é de que, cara, Vitor, se você tem um problema a ser resolvido, que depende de uma entrega de um serviço público, mas você, cara, quer a conveniência de realização desse serviço na palma da sua mão, no contexto da tua necessidade. Cara, você mencionou essa coisa do poupa-tempo, né? Que é uma grande revolução a centralização. Eu participei do gov.br, que também era uma centralização de canais. Só que o próximo passo é a descentralização. Especialmente quando a gente pensa em tecnologias como blockchain, que elimina a intermediação e tudo mais, a gente vai viver um novo processo de descentralização no sentido de que os serviços públicos, quero crer, esse era o plano lá atrás do gov.br, o gov.br 2.0 era, cara, não é aqui no gov.br que você vai resolver só as suas coisas. Você pode vir, é o nosso poupa-tempo, digamos assim, e você será atendido aqui. Mas se você quiser, vai estar em canais distribuídos. E vai estar no seu celular em canais talvez até privados. Como o exemplo que a gente sempre usou. Cara, você comprou uma passagem para Miami no site de uma companhia aérea, por que ali você não poderia fazer a transação da renovação do seu passaporte? Ali. Por quê? Foi ali que você descobriu que você tem necessidade de renovação, de pedir um novo passaporte. Não foi em outro lugar. Não foi no poupa-tempo, não foi no gov.br. Então, a tua jornada é a sua jornada, não é a jornada do governo. E a sua jornada não tem só serviços públicos, ela tem serviços privados. Então, você não quer passaporte, você quer viajar para Miami. Você não quer CNH, você quer andar de carro. Você não quer a carteira de trabalho, você quer uma renda, um trabalho e uma renda. Quando o governo perceber isso, ele vai dizer assim, cara, então não importa, porque o direito do usuário não é o direito a um documento, é o direito a exercer o que o documento viabiliza. Então assim, cara, tira o passaporte no site da TAM, sacou? Pega seu financiamento do FIES no site da tua universidade. Então distribui o governo distribuído. E aí, essa é uma das nossas teses, é nisso que a gente tem apostado, e eu como ex-servidor, ainda servidor público aprendendo no mundo privado sobre isso, a gente tem tentado, digamos, empurrar, apoiar, cooperar com o Estado nesse sentido. E de novo, assim, dada, às vezes, a confusão que existe, é isso, cara, é batendo nas portinhas, tentando falar com os presidentes dos Detrans, secretário nacional de trânsito, ministros, secretários de Estado, que possam, digamos, ter uma visão de que, cara, transformação digital, já que nós estamos falando, esse é um podcast muito sobre isso, é uma das poucas situações ganha-ganha-ganha. Ganha o cidadão, ganha a empresa que está ali no ecossistema, fornecendo outros serviços associados àquilo, e ganha o Estado. Você tinha pedido sobre números, um número super relevante do gringo. Nós somos a maior plataforma no Brasil. 10 milhões de downloads. Vitor, tem 4,5 bilhões de reais em multas e impostos cadastrados na plataforma do gringo. Isso é dinheiro que não está indo para a Secretaria de Fazenda ou para o Tesouro Nacional. E por que não está indo? Porque muitas vezes, quantas vezes você, eu e outros que nos ouvem aí,
foi pego de surpresa, uma multa que ele não sabia que existia, ou uma multa que ele sabe que existe, mas ele não sabe como pagar, ou ele sabe como pagar, mas o site está fora do ar, é difícil logar, aquela confusão. Cara, quando a gente se apresenta para o poder público, a gente fala, cara, não somos competidores. A gente quer que você, Detran, tenha em nós um canal de distribuição. E a gente pode até botar ali, Powered by Detran São Paulo. Não tem problema nenhum. Inclusive pagar por isso. Não tem problema nenhum. Porque eu vou, além de escoar um dinheiro que está represado, não sendo pago, porque eu sou um facilitador no fim do dia de pagamento de débitos, com experiência incrível, 4.8 nas lojas, eu posso te ajudar a recolher impostos. E eu posso te ajudar a criar uma outra linha no seu orçamento, que é recursos, receita com APIs, de um governo aberto, de um governo como plataforma, que usa suas plataformas para dentro, mas também para fora, apoiando novos negócios, como a Gringo. Somos uma startup querendo construir um negócio que vai, eventualmente, lá na frente pivotar. E outra, tudo que a gente está querendo construir é para o ecossistema, a gente não está brigando em nada pela Gringo. No fim do dia, governo com plataforma vai ajudar todo mundo que você conhece de empreendedores em São Paulo ou no resto do Brasil, né? A gente sabe disso. Então, é nessa tecla que a gente tem apertado, pressionado, de que, cara, um governo aberto é ganha, 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 um governo digital é ganha, ganha, ganha. A gente ajuda na gestão fiscal do Estado, na entrega de serviço público. A gente entende o usuário pela jornada dele e não se ele está indo prestar um serviço público ou comprar um financiamento. Ele pode fazer as duas coisas no mesmo lugar se fizer sentido para ele. E entender o usuário como único faz toda a diferença para o Estado, para as empresas e para o próprio cidadão, que vai ter um serviço melhor no fim do dia, né? A gente está falando de exercício de cidadania, cara, no fim do dia. Você poder dirigir e ter o peace of mind, né? A tranquilidade mental, de que você vai para São Caetano de carro e não vai ter uma surpresa, ou você vai viajar com a família no fim de semana e não vai ter uma surpresa. No fim do dia, a gente tá falando de cidadania. E o gringo só tá querendo ajudar nisso, né? Pô, Joelson, cara, assim, eu acho que é uma agenda incrível, assim, aliás, é setorial, né? É isso. Porque, pô, assim, eu acho que tem essa mudança mesmo de mentalidade, de talvez até arrecadar mais, ou seja, o poder público trazer mais dinheiro, mas inevitavelmente já oferecendo a contraprestação do serviço. E assim, como cidadão ou como empresa, quando você vê diretamente essa troca, você fala, você vai conseguir calcular melhor. Você vai falar assim, compensa. Então, bora pagar. No final das contas, com essa quantidade de dados que tem realmente o poder público, isso pode ser feito em larga escala. Só que aí tem uma penca de problema. Eu vou contar outra história que eu passei, tá? Bom, hoje eu estou trabalhando mais objetivamente no comércio digital, que pode sair um pacote de São Paulo e ir lá para o Acre. De São Paulo para o Acre, eu tenho que imprimir, em média, 16 documentos de obrigações acessórias tributárias. Então, assim, são papéis que falam que o que tem no pacote, papéis que falam qual é a alíquota que eu tenho que pagar, e assim, eu preciso ter todos os papéis. Bom, o que serve aqui é o seguinte: estava tendo um problema no Ceará, lá na Secretaria da Fazenda do Ceará. Porque eles não. Eu queria pagar e eles não conseguiam receber. Porque o sistema caía, não era um sistema adaptado para o comércio digital, era um outro sistema lá. A gente chegou lá para a Secretaria da Fazenda do Ceará. Ó, se você quiser, a gente desenvolve para você o sisteminha e te entrega. Ah, não, para doação é complicado, tem que saber fazer essa contratação, bababá. Tá, então, assim, a gente pode ajudar vocês a entender qual que é o problema para vocês abrirem o edital. Só que, assim, nem eles tinham clareza exatamente o que eles queriam. Assim, a chance de você errar no edital de licitação é muito alta, porque a licitação ela tem um modelo muito quadrado, que você tem que falar na vírgula o que você vai precisar, porque se não tiver ali no contrato, depois no edital e no contrato, lascou, cara. Lascou. Tem que estar na vírgula. E muitas vezes você precisa co-criar, né?
o negócio você nem sabe muito bem como é que é, mas você tem que fazer essa cocriação lá. Você Então, sabe o assim, problema que você tem na mão, mas você não sabe a resposta eventual. exato, exato. Então, assim, era um problemaço, resumo da ópera. Não fizeram, né? E essa situação pode ser colocada assim, para o Brasil inteiro, né? Assim, hoje, para você ter desenvolvimentos, como teve na plataforma GovBR, para quem não sabe, GovBR, ela reúne uma série de serviços públicos federais que você pode encontrar lá facilidades para acessar tudo ali. É, mas esse ponto de você centralizar e trazer para a ponta, no final do dia, eu coloco um outro problema, que não é só o da ordem tecnológica de contratação pelo poder público e tudo mais para desenvolvimento, porque pode ser que o Detran de São Paulo tenha o dado já digitalizado, pode ser que o Detran, sei lá, do Rio de Janeiro não tenha, e aí, assim, primeiro ele tem que passar por uma fase de digitalização do dado, ou uma fase de limpeza da base, às vezes a Perfeito. base dele é suja, no sentido de que tem dado replicado, tem dado de gente que já morreu, tem, assim, e tudo mais. Então tem essa questão tecnológica, mas tem uma outra questão que, assim, que é a de cibersegurança, que é assim, pô, quando você tem um ambiente centralizado, já é uma grande questão, porque, bom, você já vira o alvo, né, prioritário. Se assim, eu quero invadir e tudo mais, vou lá naquele alvo lá. Então, vou lá no GovBR, mando bala. Quando eu tenho descentralizado, aí a coisa dificulta ainda mais. E eu vou te dizer, Gelson, cara, nem as nativas digitais estão, assim, 100% ali engajadas realmente com cibersegurança. Sim. Quando eu pergunto para alguém, e aí, a empresa tá, assim, tá investindo em cibersegurança, tá tranquilo? Quando o cara fala assim, tá tranquilo, eu falo, velho. A boa resposta que eu vi de algumas pessoas foi, cara, tô preocupado, velho. Tô preocupado. Porque daí o cara fala, eu tenho a certeza que o cara deve estar trabalhando diuturnamente para que transformar aquele ambiente seguro tecnologicamente. Mas voltando para o miúde, assim, tem essa questão da digitalização do dado, que é de tecnologia, tem essa de cibersegurança, que Sim. ainda é um desafio para todo mundo Sim. ao mesmo tempo, e é muito dado pessoal sensível e tudo Exato. mais. Ah, e a gente tem um outro desafio enorme, que é regular tudo isso. Porque muitas vezes, em vários locais do país, você vê que até tem essa dificuldade de você ter uma autorização para fazer um negócio desse, sabe? Bom, os Detrans, de maneira geral, só possuem alguma penca de empresas, acho que talvez a última vez que eu vi foi 10, 12 empresas credenciadas para fazer parcelamento de multa. Uhum. Muito difícil, não entra mais ninguém. A última vez que eu bati na porta, falei assim, se eu quiser credenciar, então, sabe o que é? É isso aí. Ofertar para 12 empresas lá parcelamento de multa. Se eu quiser parcelar no meu banco, eu não consigo. Eu tenho que primeiro tomar um crédito do meu banco e lá pagar. É uma loucura. É isso aí. Então, é uma agenda, assim, que, cara, você tocou, que eu acho que é uma agenda, assim, essencial para gente avançar. E, assim, tudo meio que misturando as fases, né? Tem gente que está na fase ainda analógica, tem gente que está na fase eletrônica, tem gente que está na fase digital, e Isso. tá tudo misturado É isso aí. aí. Mas conta aí como que é esse desenvolvimento. Se você puder contar, como é que tem sido essa adaptação dos Detrans a esse novo contexto? Tá fluindo? Como é que tá? Cara, eu acho que como no mundo privado, tem Detrans que saíram à frente, tem Detrans que ficaram para trás, tem Detrans que estão atrás, mas com a cabeça super aberta, tem alguns que estão avançando com a cabeça super fechada. É super curioso isso. Porque, assim, o caminho da transformação digital talvez seja claro para muita gente. O fazer é que muitas vezes é complicado, né? Então tem gente que tá fazendo, mas com o olhar da web 2.0, sabe? Do tipo, cara,
é o seguinte, eu vou centralizar meu portal, meu app, vou ter um app para chamar de meu, é super sexy esse negócio e tal. E claro, tem uma função também, eu acho, também explícita, mas enfim, no fim do dia, eu acho que tem muita gente olhando para a transformação digital, colhendo os frutos da transformação digital, mas sem se preparar para o próximo salto, assim. Porque no fim do dia, cara, é aquilo que eu falei, vai ser inevitável que a gente... Não existe um caminho de sucesso na transformação digital que não olhe para o sucesso do cliente que você está atendendo ou do cidadão que você está atendendo. E quando você olha para as demandas da sociedade, a demanda da sociedade está indo numa direção que é assim, cara, eu quero um Estado invisível. Se o Estado estiver... É tipo o juiz de futebol, né? Aproveitando o tema Copa do Mundo, né? Se o juiz está aparecendo mais do que o jogo... aparecendo demais, o jogo tá ruim. O jogo tá confuso. A minha sensação é de que o Estado, quando aparece muito, é que o jogo tá mal jogado. E que um Estado invisível que faça a oferta de serviços de conquista de cidadania pelo cidadão de forma mais invisível, transparente, normalmente esse cara tá acertando. Ele tá acertando. E aí, de novo, é um pouco da nossa tese. Quando você fala de credenciamentos, por exemplo, é aquilo que eu disse, assim, são cada unidade da federação fazendo credenciamento de uma forma, exigindo requisitos diferentes uns dos outros, com propósitos, finalidades diferentes. E aí, cara, no fim do dia, assim, se torna um negócio confuso, poucos entendem. Quando entendem, poucos podem participar. Então a competição ela é limitada. E todo mundo sabe que a competição, nesse caso, é melhor para o usuário. Se no fim do dia, e aí, por isso que eu trouxe o tema da Web3, né? Porque eu olho assim, logo à frente, cara, Vitor, os Detrans, quaisquer que sejam, governo federal, governo estadual, eles podem recusar uma discussão sobre o fim dos credenciamentos, da desregulamentação. Vai acontecer. Vai acontecer com tecnologia. Um dia vai bater na porta, algo que já está batendo na porta de alguns lugares, como o blockchain, e dizendo, cara, na verdade eu não preciso mais de intermediário. Na verdade, agora eu só preciso de tecnologia segura e do consentimento do usuário. Uma vez que eu tenha autenticado o Vitor na minha plataforma e que ele expresse o consentimento dele sobre o uso de algum dado dele, será possível realizar a consulta aos dados dele em base pública. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, no fim do dia, cara, você fez um puta resumo do que é o desafio de transformação digital em governo. Porque ele fala de cybersecurity, ele fala de privacidade de dados. A gente está falando de estados que estão ali no governo eletrônico, a gente está falando de estados que estão na Web 1, ali, tipo, cara, meu sonho de consumo é ter um portal. É ter um portal com a carta de serviços, que o cara bota não sei o que, .gov.br, e o cara veja o cardápio. Tem uns que já estão no governo digital, como é o caso do governo federal e de vários estados, ofertando serviços transacionais. E o próximo passo é, cara, não é nada disso. É tipo, tá por aí o governo, e você, em plataformas distribuídas, a gente, na literatura internacional, usa muito o termo estado atacadista. Hoje a gente vive um estado varejista, que é aquele que tem um balcãozinho dele, o poupa-tempo dele, o balcão do Detran e tal. Ele é dono da lojinha. A gente vai migrar cada vez mais, alguns estados, internacionalmente falando, já estão, digamos, rabiscando isso, que é o estado atacadista. É o estado que, cara, eu vou estar em canais espalhados, distribuídos. A minha roupa não vai estar na minha loja, ela vai estar distribuída por aí e você vai poder acessá-la. E isso, no fim do dia, como a gente já falou aqui, vai repercutir em melhor gestão fiscal do Estado, porque ele vai receber novos recursos, melhor experiência para o usuário, que vai resolver seus problemas de forma mais facilitada. Mas, enfim, na nossa agenda com o poder público, claro que a gente está empurrando esse tema de dados abertos, governo com plataforma, que eu acabei de mencionar, de LGPD na veia. LGPD, eu usei teu comentário sobre, era uma área cinzenta, não existia LGPD, mas hoje eu olho e vejo, continua cinzento, a gente ainda tem mais discussão, mas a verdade é que a LGPD até no setor público em especial, é muito levantada como um blocker, como um obstáculo para aquilo que ela veio originalmente resolver, que é, se o Vitor quer, o Vitor pode. Se eu tenho a segurança de que o Vitor que está ali pedindo numa plataforma acesso a dados, o dado é dele. O documento que o Estado expede, ele só é um veículo
da sua informação, né? No fim do dia é isso. O dado é seu. Então, assim, a gente tá apertando essas diferentes teclas de, cara, no gringo, cara, assim, honestamente, quando você fala de credenciamento, me lembrou isso também. Você falou 10 ou 12 empresas fazem parcelamento. Cara, eu desafio a qualquer pessoa sentar nessa mesa e falar assim, qual dessas empresas é mais segura que o gringo? Cara, fazemos face match, fazemos gestão do consentimento do usuário. Você pode cancelar o seu consentimento a qualquer momento. Uma plataforma privada que está seguindo a cartilha do SERPRO, a cartilha da NPD. Cara, se você tem... Esse é o requisito. Esse é o requisito. Não deveria haver outro requisito. Então, essa agenda faz sentido no fim do dia quando você junta, cara, eu tenho segurança, eu tenho uma gestão dos dados do usuário que a gente considera sensível, mas ela é profissional, ela é tecnológica. Eu tô, de outro lado, apoiando a inovação dos estados por uma coisa que tá meio abaixo do radar, que a gente faz muito. Cara, a gente tem oferecido aos estados a oportunidade de fazer sandbox regulatório. Você falou de regulação, por exemplo. E, cara, de novo, é tudo fala sua no fim do dia. Cara, coisas novas, você não regula usando os teus expedientes antigos, né? Você não regula. Você tá falando de contratação. Cara, você não contrata mais o produto X. Você contrata um problema. Cara, tô aqui com um problema. Venham, por favor, e me ofertem soluções. Então, é um mundo aberto. É um mundo da dúvida. E o Estado deveria ter a humildade de dizer assim, cara, eu tenho dúvida. Me ajuda aí. Sandbox regulatório é o tipo da iniciativa que é aquela... Acho que, para quem não conhece sandbox regulatório, é aquela história de que você permite por um certo tempo, com um certo objetivo, que players do mercado realizem atividades de forma desregulamentada, com a suspensão das exigências regulamentares, para testar soluções. E a gente tem falado com alguns Detrans, e alguns Detrans são muito abertos para isso. E é engraçado que talvez os com mente mais aberta são aqueles que talvez não estejam na fronteira da tecnologia. Mas eles entenderam que, cara, para eu avançar mais rápido, talvez eu precise ser muito mais aberto mentalmente. E a gente tem discutido, cara, faz um sandbox aqui, vamos testar soluções para mobilidade. De novo, não estamos falando da gringo, não estamos falando de um player, nós estamos falando de um setor que, cara, ganha, se beneficia com isso, né? E o cidadão se beneficia com esse tipo de teste, né? E eu acho que no fim do dia, o próprio Estado vai se beneficiar à medida em que ele comece a adotar essas práticas, assumindo no dia a dia que errar está no caminho. E de que o MVP não funciona só em startup. O MVP pode funcionar no Estado. O Gov.br foi um exemplo disso. Você acha que começou com 140 milhões de brasileiros? Não começou, né? Então, quem desenvolveu o Gov.br? Foi desenvolvimento interno? Foi então, o SERPRO é o principal player ali. O SERPRO é uma empresa de TI, né, como você mencionou, que é o principal, é o braço armado da transformação digital do governo. Vou contar outra história. Aqui na cidade de São Paulo, nesse ano, 2022, a gente passou por uma discussão sobre a possibilidade de criar um cadastro de entregadores, tá? Então, entrava lá no portal, colocava os dados, é isso. Bom, no decorrer do processo, a Secretaria de Mobilidade falou, não, vamos ter que chamar então a Prodan, a Prodesp, a gente não tem esse know-how, etc e tal, blá, blá, blá. Bom, não tem cadastro ainda. A grande questão quando a gente olha para as estruturas, né, é que o governo federal é uma ilha de excelência. Estou falando assim, em torno dos servidores públicos, as carreiras são mais bem pagas, existem instituições sólidas. Quando a gente vai para o âmbito estadual, o negócio já entorna um pouco. Aí no municipal, aí lasco, né? E nem sempre tem essas estruturas para o desenvolvimento próprio, né? A gente mesmo, empresa de tecnologia, já é um parto achar um desenvolvedor. Exato. Imagina o poder público. Eu fico pensando assim, como é que a gente consegue acelerar esse processo de transformação do poder público? E aí, Gelson, cara, mais recentemente eu estou estudando um instituto
que passou do meu radar, assim, e eu não liguei na época, e agora que eu revisitei, tá caindo algumas fichas, assim. No marco regulatório de inovação, existe o tal do ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia. É, que no decorrer desse processo, 2017, 18, 19, até hoje, a academia abraçou, se tornaram isso daí. Só que nada impede da iniciativa privada abraçar também, né? Iniciativa privada de empresas mesmo abraçar isso aí. Lá, na verdade, esse CT é, na verdade, uma associação, o MOCIP, que recebe um selim do Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que via ICT, eu posso apresentar um projeto para resolver alguma dor pública e o poder público entrar como investidor, sem teto, sem o regime de licitação, no compartilhamento do risco daquela solução, via ICT. Assim, não só eu tive essa interpretação, coloquei para o escritório, para um monte de gente, é isso mesmo. E assim, mas quando você vai ver, assim, o uso disso, assim, foi praticamente, assim, é pouco representativo. Então eu estou tentando achar alguns outros tipos de possibilidades para avançar com essa agenda. Senão é muito difícil. Mas eu acho que, Vitor, tem um desafio aí, cara, que é da mesma forma que a gente sempre falou lá no governo e fala aqui, e eu acho que o mundo no setor privado fala isso também, que é o desafio da transformação digital não é tecnológico. A tecnologia já está aí pronta para ser resolvida, né? No final do dia, no governo é a mesma coisa. Eu nem acho, é claro que a minha referência sempre foi o SERPRO, mas quando você olha para as outras PRODES, tipo Prodesp, Prodan, Procergs e as demais, cara, existe competência instalada. O que não existe com alguma frequência é visão de mundo, tipo um olhar mais inovador e tal, provocativo, o e se, ou o porquê. Começa daí, eu acho que não é da tecnologia instalada. E outra coisa são as competências digitais dos servidores públicos e também dos empregados públicos que estão nessas empresas de tecnologia. Cara, eu posso falar de um lugar de fala autêntico. Eu fui servidor público por quase 20 anos. E outra, não foi um servidor público do governo federal insulado em Brasília que não viveu a realidade dos estados, porque eu fazia parte de redes nacionais. O próprio gov.br também é uma rede de estruturação da transformação digital nos estados. Então, se a gente convivia muitos amigos servidores públicos vivendo realidades muito distintas da minha, mas pelas quais eu tive muita empatia e tive conhecimento sobre o que passavam. E a sensação que eu tenho é que, tal como no mundo privado, de novo para fazer uma conexão entre esses dois mundos, que eles não são tão separados quanto a gente imagina, competências digitais é um problema para todo mundo, para as startups, para as empresas de tecnologia e tudo mais. Para o governo é a mesma coisa. E aí, quando você pensa em competências digitais, eu logo penso em competências para inovação. E aí, cara, muitas vezes, um instituto como esse do ICT, ele não é tão usado. Enfim, eu vou abstrair algumas discussões mais pontuais que possam existir a respeito da problemática de implantação disso, mas a verdade é que deve ter muito servidor público que olha para isso e fala assim, cara, não conheço. Existe um esforço para conhecer. As urgências do meu dia a dia estão pipocando na minha mesa. Então, assim, entre o longo prazo, que é pensar uma solução eventual para algo mais inovador, e o resolver o pepino que o meu chefe está me cobrando, que está lá nos KRs dele, do planejamento dele, eu vou resolver esse problema que está na minha frente. Então, acho que tem uma questão, cara, que passa por a gente também colocar nos nossos KRs no setor público o futuro. E não só as coisas que estão aqui no dia a dia batendo na porta, sabe? Tipo, o KR da Receita Federal não pode ser só arrecadação, sacou, cara? Não dá, porque senão o cateamento disso para baixo vai ser só sobre arrecadação. E aí o SERPRO vai pensar só sobre como arrecadar mais, pensando ali no curto prazo. E não, talvez, pensando na inteligência dos dados acerca da arrecadação, motivando novas políticas públicas. Cara, a gente tá falando, o Estado é a coisa é o ente no mundo todo que mais cria dados. O uso disso para políticas públicas do próprio Estado poderia ser advir de uma organização como a Receita Federal, e até vem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você escalar isso
de forma assim absurda, multiplicar isso nos estados, essa capacidade de pensar o futuro e criar capacidades para os servidores avançarem agendas inovadoras, tirando a miopia das tarefinhas do curto prazo, talvez seja tão importante quanto ter a tecnologia, porque a tecnologia já tem. E vou dizer mais uma coisa, cara, para concluir o raciocínio sobre ser servidor público, cara. Existe entre direito administrativo, constitucional, que as pessoas estudam, os servidores têm que dominar de alguma maneira. No submundo existe o direito administrativo do medo, que é, cara, todo servidor público morre de medo de botar assinaturinha ali numa nota técnica, numa autorização, no credenciamento e ser responsabilizado por isso e tudo mais. Então, de novo, a discussão que a gente teve ali fora sobre o erro, sobre o MVP, sobre o construir ao longo do tempo uma solução, um projeto, assumir que você não começa com um projeto pronto, ele vai se tornando pronto. Você não constrói um produto digital pronto. Ele é perfeito porque ele viveu com quem usa ele, né? Isso não é natural no serviço público. Isso não é natural, porque, inclusive, que as competências que se cobram para você virar servidor público não são essas competências de inovação, é muito mais a questão do direito administrativo, do medo, enfim, do que você pode e não pode, cuidado, e é muito mais assim, cara, eu aprendi muito com esse F1000 na Secretaria de Governo Digital, que falava assim, cara, pede desculpa, mas não pede permissão. Só vai. Esse tipo de coisa você não ouve. E as competências digitais precisam estar também nas lideranças. Não adianta também eu dizer que o servidor público está bem pronto se o chefe dele também não está pronto para demandar as coisas certas e para oferecer o espaço e a segurança psicológica para esse servidor fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, são diferentes camadas ali na estrutura que precisam ter competências que também não são só digitais, são relacionais e são muito sobre abertura para o novo, para o erro. Enfim, acho que isso está sendo construído, tá? Isso também não é um discurso nem pessimista, nem catastrófico, dramático, assim. Porque no fim do dia, se você olhar, cara, tem muitas células no governo, e o governo do estado de São Paulo é isso, a prefeitura de São Paulo é isso. Lá no governo federal existem espaços muito interessantes de discussão de inovação que estão fazendo coisas relevantes. Só que o problema agora é escalar essas coisas. Tá na hora do governo ser mais startup e menos empresa grande, sabe? E é por isso que tem iniciativas que eu acho super interessantes, até no próprio gov.br, criaram-se lá o que se rotulou, o que se chamou de Startups GovBR, que são núcleos de desenvolvimento de projetos super focados, tem que ter escala, tem que ser entregue rápido, tem que iterar, e cara, são inúmeros hoje em dia. Isso tá tomando corpo, eu acredito num futuro assim, abundante para o poder público, acho que o gringo tá fazendo parte também desse movimento, como patrocinador, como provocador, como parceiro, todos os dias a gente tem uma conversa sendo aberta ou sendo conduzida com algum ente público nesse sentido da inovação. Então, assim, a gente é muito otimista em relação a isso. Acho que, aquela história, estamos melhor do que ontem e pior do que amanhã. E essas coisas do ICT, ou de novas fórmulas, de novos modelos de contratação, marco legal das startups, isso tudo é novo, tá todo mundo meio com medo, tá todo mundo atrás de um benchmark. Às vezes é isso, Vitor, às vezes precisa de um caso concreto ser feito para o negócio destravar. Porque aí todo mundo se acalma e fala, cara, é possível ser feito. E aí vai replicando, assim. Acho que o servidor público vai muito nessa do tipo, cara, me dê exemplos. Me dê exemplos de que isso aconteceu, de que isso é possível, e aí a gente Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, tem um programa chamado Copia e Cola, que é exatamente isso, cara. Você fez um negócio inovador, esse negócio não saiu de um sonho. Isso não foi sorte. Esse negócio teve processo. E esse processo pode ser replicado. Então, o gringo, quando eu falei de sandbox regulatório e outras iniciativas, a gente quer fazer o copia e cola. A gente quer olhar para a prefeitura, para o governo do estado de Minas e falar, governo do estado de São Paulo, sabe o que o governo de Minas está fazendo? Ou o governo federal, sabe o que o governo do Rio Grande do Sul está fazendo? Ou Rio Grande do Sul, sabe o que o governo federal está fazendo? E a gente vai virar integrador, no final das contas, dessa discussão entre Detrans. E a gente quer se posicionar e tem se posicionado nesse sentido. Pô, Joelson, muito obrigado, assim, azar que a gente tá passando já do tempo, mas de tudo que você
tem falado, e olha, esse papel de provocador você está fazendo muito bem mesmo, porque é algo que abre muito a cabeça dos servidores públicos, até da iniciativa privada mesmo, de olhar para o poder público como não um ativo, mas uma forma viável de te ajudar no negócio. Principalmente em São Paulo, quando a visão é justamente oposta. É melhor eles não fazerem nada para não me prejudicar. Quanto menos eles tocarem em mim, melhor. E não ter essa visão que, olha, não, ele pode inclusive ajudar, sem que seja aquela pauta histórica de movimentos corporativistas de diminuição de imposto, há um benefício para cá, outro para lá. Isso eu acho que é muito importante. Eu só me preocupo de tudo isso em células do poder público acharem que vão ter todas as respostas dentro dos seus gabinetes. Isso Exato. isso que eu acho que é o momento complexo que a gente tem, né? A gente passou por uma discussão recente também no governo federal do DTE, que é um documento de transporte, que eles botam o E, que é o do eletrônico. No final do dia, tá sendo pode ser, né, no decorrer desse processo de implementação, mais um documento. Então, além dos físicos, vai ter um que é digital. Ou seja, ele não substituiu nenhum, ele não reuniu nenhum, não é uma plataforma nem que seja centralizadora de nada, entende? E é por quê? Porque o cara foi lá, pensou, aí sempre tem o argumento de, então, abrimos consulta pública. Você não viu? Não viu porque, então, não se manifestou? Já era. Não existe o ambiente de cocriação, assim, mútua, com algum tipo de começo, meio e fim, para no final parir alguma coisa, sabe? É. Não. É sempre uma relação muito top-down. Então, o governo aqui, ele raciocinou alguma coisa, escutou de alguém alguma coisa, abriu uma consulta, recebeu os inputs, ou o governo aqui desenhou uma licitação, vocês vêm aqui, vem quem quer. Não existe Não é um orgânico, né, esparço. cara? Não é orgânico. Não, exato, não existe um espaço de cooperação, não existe, não existe. E é por isso que, assim, eu fico pensando que, assim, para a gente acelerar o processo, que sempre a gente está correndo atrás do rabo. Enquanto o mundo está discutindo descentralização, a gente está centralizando, aí quando o mundo é exagero, alguns países vão entrar numa outra jornada, a gente está sempre correndo atrás, sempre. Então, assim, ou a gente acelera isso de alguma forma, e eu não vejo outra forma que não seja nesse ambiente imersivo entre dois atores, ou a gente sempre vai ficar lá cutucando lá o cara, fala, faz isso, vai, só pede. Porque é o trabalho que, historicamente, todas as sociedades civis organizadas, empresas, todo mundo faz que papel? Pô, por favor, faz. Você não está fazendo? Pô, ao invés de falar ao invés de ter um ambiente que fala assim, eu faço com você, bora. Não. Então é muito, assim, muito doido isso, cara. Mas eu acho que tá cada vez melhor, Vitor, porque, assim, eu acho que o mundo privado também tá aprendendo a se posicionar melhor na venda desse business case pro Estado também, né? Assim, tipo, no fim do dia, entender que os interesses estão alinhados, na verdade, e não são conflituosos, do tipo, aquela coisa do tipo, vou receber uma empresa no meu gabinete, o que será que ela quer? Não, cara, o que ela quer é o quê, cara? Tem um conjunto de empresas. E esse é o caso que eu falo do gringo, porque, assim, a gente, de alguma forma, lidera, em parte, a discussão, acho que pela relevância da plataforma, do nosso super app, mas eu acho que também do background que eu trago, de provocação sobre esse mundo de transformação digital do governo. Mas a verdade é que isso é um benefício para todo mundo. E eu acho que tem muita gente já se mobilizando, gente que eu digo, nesse caso, são pessoas jurídicas, né? Se mobilizando para, assim, cara, governo, deixa eu te dizer uma coisa. De novo, é ganha, ganha, ganha. Vamos voltar pro início da nossa conversa. Tem um business case para você também, nesse caso. A empresa vai ganhar, as empresas, o ecossistema vai ganhar, vai. Mas vai ganhar também o cidadão. E deixa eu te dizer o peso que eu tô tirando do cidadão. Deixa eu te dizer o que eu tô te botando de arrecadação. E deixa eu te dizer do jeito como você vai propiciar novos modelos de negócio no mundo privado.
Então, eu acho que isso tá ficando cada vez mais claro. Puta, é um puta honra estar num lugar em que existe autonomia pra gente abrir essas portas. E eu acho que uma frase que eu tento repetir, e eu acho que vale pra qualquer setor da economia, quando tá lidando com o governo, é: senhor poder público, assim, nem todo problema público requer uma ação estatal. Porque público significa que, cara, é algo que afeta várias pessoas, jurídicas ou físicas. Mas estatal é o Estado tomando as rédeas disso. Cara, nem sempre é o Estado que precisa tomar a rédea. E o chapeuzinho da humildade do Estado, de que, cara, talvez eu precise aprender com quem tá no balcão com o usuário. E do outro lado, a humildade das empresas, de entender que o Estado, cara, tem 1000 prioridades. É difícil ser servidor público no Brasil canetando aquilo, tipo, cara, lá no GovBR, cara, eu vou lutar pelo recurso pro login do GovBR ou pro saneamento básico numa região, enfim, no norte do país que a gente precisa equalizar o desenvolvimento. O servidor público, cara, no fim do dia, Vitor, tá discutindo problemas do século XXI, XX e XIX. Porque, assim, no mesmo jeito que eu tô falando do GovBR, tem um servidor nesse momento falando de educação básica, de chegar à educação básica em algum lugar, saneamento, segurança pública, saúde. Putz. Então, acho que também do nosso lado, agora eu aqui na iniciativa privada, acho que também tem que reverberar um pouco de empatia sobre, cara, não é uma vida fácil, é uma vida de decisões. Você vai ajudar ou não vai ajudar o cara a priorizar temas que são importantes para o público e não só para o Estado, mas de uma forma empática. Então, assim, no fim do dia, dá certo. Eu acho que vai dar certo. E, de novo, cara, nós estamos melhor hoje do que ontem. E eu acho que pior do que amanhã. Joelson, obrigado aí pela participação aqui no Digitalize. Cara, eu aprendi demais, então valeu mesmo o papo, viu? Obrigado, Vitor. Sensacional, sou seu fã. Vamos falando. Que isso. E você que acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, seu comentário também para nos ajudar sempre a melhorar. Tem vários outros episódios, tanto aqui no YouTube como também no portal do movimentoinova.com.br. Até o próximo episódio. Valeu!